A paz do Senhor, queridos irmãos, aqueles que nos assistem pela TV Viva a Promessa. Eu sou pastor Wilbert e mais uma vez você está na Escola Bíblica Especial. É uma honra poder me dirigir a vocês. Até daqui a pouco, estamos lhe aguardando para participarem conosco de mais uma lição bíblica. Voltamos, meus irmãos. É sempre bom estar aqui servindo a Jesus com vocês. É uma grande satisfação. Nós que fazemos parte da Igreja Adventista da Promessa temos a honra de reservarmos esse tempo para fazermos uma reflexão teológica. Você promessista, você não promessista, todos são muito bem-vindos. Ao longo dos próximos minutos estaremos aqui conversando a respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Escola Bíblica Especial tem como objetivo instigar pessoas para serem discípulos de Cristo através do ensino da Palavra de Deus. E nós estamos aqui exatamente conversando sobre mais um tema teológico. Nossa denominação, como de costume, a cada 3 meses, estuda um determinado tema das Escrituras. E ao longo desses últimos meses, os meses de janeiro, fevereiro e março, nós estamos estudando sobre a segunda carta de Pedro e a carta de Judas. Hoje, especificamente, nós estamos iniciando o estudo da carta de Judas. Talvez uma das cartas pouco lidas pelas pessoas que têm algum tipo de interesse religioso. Para ser sincero, muitas pessoas sequer sabem quem é esse Judas que escreveu uma carta que carrega o seu nome. Não faz muito tempo, mas eu vi alguns stories, pessoas postando este Judas como se fosse o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E à luz da Bíblia a gente descobre que quem escreveu essa carta não tem nada a ver com este camarada que traiu Jesus pouco antes dele ser entregue às autoridades. Nós vamos falar sobre ele, nós temos um tema geral, nós estamos dando continuidade a esta série de lições, cujo tema é a defesa da verdade em tempos de confusão. Na realidade é uma lição apologética, porque tanto Pedro, na segunda carta, como o próprio Judas, eles escrevem com este objetivo, o objetivo de defender a fé. Naquela época, no período onde esses irmãos viveram, havia muitos falsos mestres, falsos pregadores, que se infiltravam no meio da igreja, torcendo a palavra de Deus. Infelizmente, muitas ovelhas estavam sendo arrebatadas do aprisco do Senhor. E a fim de defender a fé, esses 2 irmãos são inspirados pelo Espírito Santo. Tanto Pedro como Judas escrevem cartas combativas, que combatiam as heresias daquele tempo. Como a Bíblia Sagrada é inspirada pelo Espírito Santo e tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, o Espírito Santo usou esses irmãos não apenas para escreverem para as pessoas do seu tempo, até porque as mensagens do Evangelho são atemporais. As Escrituras são ensinamentos universais que atingem as pessoas de todas as épocas. Essas palavras do irmão Pedro e do irmão Judas cabem em nós, cabem em nossa sociedade. Eu vou focar aqui no irmão Judas, porque ele será o personagem que nós vamos estudar, suas palavras vão servir de objeto de estudo e eu quero contar com você para pensar comigo nas próximas semanas. E hoje, de maneira específica, nós vamos nos deter no irmão Judas, que escreveu a carta que carrega o seu nome, evidentemente, e a primeira lição, a lição de número 9, ao longo desse trimestre que nós estamos estudando, tem como tema nossas credenciais em Cristo. A gente vai explorar os primeiros versículos escritos pelo irmão Judas e nós vamos pensar a respeito desse tema. O texto bíblico, texto base da nossa lição, é o primeiro versículo de Judas, inclusive, diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Vamos pensar sobre isso? Mas eu não quero conversar com vocês sozinho.
como de praxe, nós temos sempre alguém nos acompanhando. E hoje, pela graça de Deus, o Espírito Santo nos traz Pastor Arildo. Satisfação, Pastor Arildo, amigo de longa data, pessoa que hoje serve a Cristo Jesus na equipe pastoral da Promessa Cosmópolis. É uma satisfação tê-lo conosco, pastor. Fique muito à vontade para dar a sua saudação ao pessoal de casa e também, desde já, sem mais delongas, para dar sua primeira impressão sobre a lição de número 9 que estaremos estudando hoje. Paz do Senhor, pastor. Wilbert, realmente a gente tem bastante tempo aí de conhecimento, né, de amizade, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você na TV Viva a Promessa, né, que é algo importante para mim, importante para a Igreja Adventista da Promessa. Confesso que estou um pouco nervoso, é natural, né? Caso alguém não saiba, é a minha estreia aqui na TV Viva a Promessa. E graças a Deus a gente está aqui colaborando com essa lição de número 9, né? Essa lição, pastor, ela vem em continuação às lições anteriores, né? As lições que nós estudamos sobre as cartas de Pedro. As cartas de Pedro, elas vêm como uma defesa da fé, como o senhor já comentou na introdução, né? E ela continua, a carta de Judas continua defendendo a nossa fé. E algo importante que eu gostaria de dizer já nesse início é um pensamento que muitas vezes as pessoas têm e que eu considero equivocado, porque eu acho que um crente em Jesus, eu acredito que passa às vezes por situações que ele precisa defender a fé. E ele entra em alguns debates sobre a fé, sobre o ensino bíblico, né? Sobre o ensino da Bíblia. E eu já fiz isso também, eu confesso, né? Já entrei em alguns debates com algumas pessoas, às vezes, no decorrer da vida, e sempre tem alguém para dizer o seguinte: vocês deveriam estar pregando o Evangelho, ficam aí falando, discutindo a Bíblia ou alguma coisa do tipo, né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem a defesa da fé como se a defesa da fé não fizesse parte da missão do cristão. Entendem que é inútil defender a fé. E todas as cartas de Pedro e essa carta de Judas, como outras partes da Bíblia, abordam o tema da defesa da fé, defendem a fé. Mais para frente a gente vai ver nos próximos estudos Judas dizendo isso. Ele queria estar falando outra coisa aos irmãos, mas ele precisa parar e pregar o Evangelho, digamos assim. Eu gostaria de estar pregando o Evangelho, mas eu preciso estar aqui para falar sobre isso, que é importante. E isso é defender a fé, porque haviam pessoas na igreja que estavam trazendo falsas doutrinas, falsos ensinos, né? Então, isso eu acho muito interessante. Enquanto a gente se preocupa com ganhar pessoas para Cristo na pregação do Evangelho, eu consideraria a pregação do Evangelho também, ou parte desse conjunto, não perder pessoas, não instruir pessoas para que essas pessoas não se desviem da fé. Perfeito. Para que elas se mantenham no caminho da fé, no caminho de Deus, no caminho da santificação. E se pessoas como nós, como muitos outros pelo mundo, não defenderem a fé, então essas pessoas podem acabar, muita gente aí pode acabar se desviando porque não entendem, porque não compreendem, e precisa sentir que alguém defenda, ensine, fale a respeito da fé de maneira verdadeira, de maneira honesta, para que a gente encontre nela a verdade. É bem legal o seu apanhado, pastor, porque quando a gente olha para a Bíblia de como se processa a salvação em Cristo Jesus, existem etapas que promovem crescimento espiritual nas pessoas que tomam essa decisão. E segundo a própria Bíblia, toda pessoa que toma a decisão de seguir a Cristo, ela precisa experimentar na sua vida cristã uma coisa que a Bíblia chama de perseverança. A perseverança, do ponto de vista teológico, ela faz parte do processo de salvação. A pessoa é chamada por Deus, a pessoa passa pelo processo de regeneração, a pessoa é adotada, a pessoa se converte, mas até ela ser glorificada, porque segundo a Bíblia a glorificação é o auge da salvação manifestada por Cristo Jesus ao pecador, é necessário a pessoa tanto se santificar, como também perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E na Bíblia, quando o apóstolo Paulo, que foi um dos principais evangelistas, pregava o evangelho
e fazia pessoas acreditarem na palavra, a própria Bíblia diz que Paulo as revisitava. Paulo confirmava a fé no coração dessas pessoas para que o evangelho, uma vez abraçado, ele não fosse esquecido. Talvez, pastor, essa explicação que a gente esteja dando seja por conta de alguns clichês, né? Isso. Tipo assim, ó, você já deve ter ouvido, pastor Arildo, olha, religião, política e time de futebol não se discute. Talvez política, time de futebol, não sei bem dizer, mas religião, biblicamente se discute sim. Você não agride ninguém por causa da religião. Você não ofende, você não oprime, né? Você não exclui ninguém por causa da religião. Mas discutir do ponto de vista de argumentar é plenamente aceitável. Pelo contrário, isso é ensinado. Pedro, um dos autores aqui dessas cartas que estamos estudando, ele disse que era necessário a gente saber defender a razão da nossa fé. Exato. Uma pessoa se converte a Jesus, mas é possível que ela seja contra-atacada por agentes de Satanás que podem destruir a fé que um dia essas pessoas abraçaram. Então, por isso que é importante nós fazermos aí esse trabalho apologético, né? Essa é a expressão teológica. E é muito bom, meu irmão, ter você aqui com a gente. Nós vamos aqui explorar. O pessoal que não é promessista, eu sempre estou explicando, né? É que nós temos Escola Bíblica Especial aqui, pastor Arildo, mas as nossas unidades físicas, né? Aos sábados, nós temos as escolas bíblicas presenciais em nossas igrejas locais, né? Então, muitos dos nossos irmãos estudam com a gente aqui e a Escola Bíblica Especial é um preparo para que esses irmãos possam estudar no sábado, lá nas suas igrejas locais. E nós sempre temos, assim, a referência para estudar a nossa lição, as perguntas que são apresentadas. Então, o pastor Arildo vai ser aquele que vai responder as perguntas. A posição para mim sempre é confortável, pastor, porque eu faço a pergunta, você responde. Então, para mim é muito tranquilo. Sim. A gente vai fazer algumas perguntas. Quero aproveitar e explicar para você de casa. Via de regra, este não é o nosso cenário. Nós estamos aqui em meio a uma junta geral deliberativa. Trata-se de uma reunião de pastores de todo o Brasil que está discutindo a respeito das coisas pertinentes ao reino. Estamos aqui num ambiente improvisado, mas não deixamos aqui de reproduzir essa programação. Sem mais delongas, pastor, vamos lá. Primeira pergunta vai aparecer aqui na parte de baixo. Pastor, a gente vai conversar um pouco sobre a autoria. Eu falei um pouco no início. Quem é o autor dessa carta, pastor? O que sabemos sobre ele no Novo Testamento? Por gentileza, pastor. Muito bem. Assim, como o senhor disse na introdução, muita gente entende que o Judas que escreveu a carta é o Judas Iscariotes, né? Então, de fato, como diz na introdução da nossa lição, chega a ser uma carta negligenciada às vezes. Quem não compreende bem, né? Olha lá, Judas, eu quero passar longe dessa carta. Me permita, será que é porque é o estigma mesmo, né? Eu falei de stories que eu tava rolando na internet aí, né? Olha, até Judas, que traiu Jesus, escreveu uma carta, enfim, né? Talvez seja uma carta estigmatizada, né? Por conta dessa desinformação, né? Exato. Então, muita gente tem esse entendimento, né? E a gente está aqui para esclarecer, porque a indicação é de que não é. O que é mais... Na verdade, está certo, está... Judas Iscariotes não é. É pacífico, né? Isso. Judas Iscariotes não é. A dúvida é se outros Judas que a Bíblia apresenta também são os escritores, né? Exatamente. Então, o Judas, o nome Judas era muito comum na época, né? José. Como José, derivado de Judá, né? Então, assim, hoje no Brasil, né? José, João, era como um nome que muita gente tem. A gente não vê mais Judas por aí, né? Devido ao fato com o Judas Iscariotes. Quem é que coloca o nome do filho de Judas? Então, eu não sei nem se é permitido isso, mas assim, agora assim, na época era muito comum. Então, a gente tem na própria Bíblia algumas citações de outros Judas, né? Porém, inclusive, existiu o apóstolo Judas, né? Também conhecido como Tadeu. Perfeito. Os católicos chamam de São Judas Tadeu, né? Isso. Para fazer assim uma referência. E a dúvida é se o Judas dessa carta, ele é o Judas Iscariotes ou é o Judas Tadeu, né? Ou Judas também chamado de Tadeu. E a indicação da Bíblia, a explicação da lição para a gente é que provavelmente esse Judas seria o irmão de Jesus, tá? Então, o irmão de Jesus. O autor da carta de Judas provavelmente é o irmão de Jesus.
A gente sabe disso, inclusive, pastor, exatamente porque Judas, ele é citado como irmão de Tiago, né? Biblicamente, a gente crê na concepção virginal, né, de Jesus, que Maria, sem ter qualquer tipo de intimidade com o homem, ela engravidou do Espírito Santo, né? Mas depois ela construiu a sua família ao lado de José, onde pôde ter outros filhos. Um deles é proeminente na igreja primitiva, lá em Jerusalém, muitas vezes mencionados, é o tal de Tiago, que também não pode ser confundido com o Tiago apóstolo, né? Tem muitos nomes repetidos na Bíblia. E Judas, no próprio primeiro versículo, ele diz, né? Judas, irmão de Tiago, correto, pastor? Correto, justamente. Então, assim, um detalhe, um acréscimo, né? Jesus teve outros irmãos também, né? Esse Judas que escreveu a carta, provavelmente ele recebe a Jesus como Cristo, ele aceita Jesus, ele se converte após a morte de Jesus, né? Jesus ter ido para a cruz. Ele e outros irmãos de Jesus, provavelmente eles se converteram depois. E esse Judas, ele provavelmente foi um pregador itinerante, um missionário, né? Um pastor itinerante. Então o itinerante é porque ele ia de igreja em igreja, né? Pregando de igreja em igreja, anunciando o evangelho de igreja em igreja, enquanto outros apóstolos, outros servos de Deus, aliás, outros apóstolos não, né? Enquanto os apóstolos e servos de Deus pastoreavam igrejas. O Tiago era pastor da igreja de Jerusalém, mas Judas então seria esse itinerante. E mais para frente a gente vai falar sobre a carta, os destinatários, né? Então para quem seria essa carta, mas provavelmente não foi para alguém específico, né? Ou certamente não foi para alguém específico, que quando é para alguém específico, isso está indicado na carta, não foi o caso aí, né? Na realidade, pastor, Judas, como você bem disse, né? Ele não é Judas Iscariotes, evidentemente que não, né? Não é Judas Tadeu pela própria maneira como ele se apresenta. Ele se apresenta como Judas, irmão de Tiago. E é curioso porque ele não usa a prerrogativa de ser irmão de Jesus nas suas primeiras apresentações, ou na sua primeira apresentação. Possivelmente até a lição fala sobre isso, que seja uma modéstia, né? Como o crente em Jesus tem que ser humilde, então Judas parece que entendeu muito bem a respeito disso. Exatamente. Né? Eu me pergunto, quem de nós não gostaria de ter um irmão famoso? Verdade. Ou conhecer um famoso. Muita gente conhecendo, né? Se conhecesse um famoso, gostaria provavelmente de contar isso para as pessoas, né, pastor? Falar, não, aquele lá é meu amigo. Eu sou parente do Ronaldinho Gaúcho. Imagina? Imagina, né? Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, inclusive um abraço para os irmãos do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, né? Olha, falei de gaúcho, as veias gaúchas aí saltaram, né, meu irmão? Aflorou, né? Então, assim, de fato, alguém de importância, né, a gente gostaria de destacar que conhece ou que é parente, familiar, enfim. E não foi o caso de Judas, né? Ele sendo irmão do Senhor, ele não se declara, ele não se exalta, ele sequer cita isso, né, que é irmão de Jesus. Ele cita Tiago, mas ele não cita ser irmão de Jesus. Isso é importante para a gente, pastor, porque, assim, muitas vezes a gente gosta, o ser humano gosta de que o seu nome apareça, de que o seu nome seja visto, de que o seu nome seja assim, enfim, colocado no topo de todas as coisas, né, daquilo que ele faz, enfim. Mas a gente que é cristão, a gente morre para Cristo um dia. Existiu um momento da nossa vida que a gente recebeu a Jesus e a gente recebe a Jesus e esse Jesus nos transforma. E aí Jesus fala para a gente assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Então, ao momento que nós negamos a nós mesmos, né, nós morremos em Cristo. Perfeito. A nossa própria... É evidente que a gente continua vivendo desse mundo e temos nossa personalidade, nossas peculiaridades. Mas o nosso ego é sufocado. Exato. É morto por Jesus no sentido positivo, para que ele cresça em nós, né, para que ele apareça. Então, assim, é uma lição desde esse início já para a gente que... assim como a exemplo de Judas, né, a gente não precisa estar tão preocupado como às vezes a gente fica, o ser humano fica, em que o nosso nome apareça,
porque aquele que vê todas as coisas sabe, né? sabe aquilo que a gente está fazendo, sabe que o irmão, a irmã em casa faz. Então, às vezes a gente pode não se sentir valorizado, você, quem sabe, na sua casa pode não se sentir valorizado, reconhecido por algo, mas você olha para Judas e vê que Judas, ele nem se declara irmão do Cristo. Ele poderia, mas ele não quis, porque Deus sabe que ele é irmão do Cristo, que ele morreu em Cristo e que aquilo que ele está fazendo é para Cristo, é para o Senhor, é para Jesus, né? A gente está explorando o primeiro versículo da carta de Judas, onde superficialmente parece não ter muito a nos ensinar, que é apenas a sua apresentação. Sim. Porém, como a Bíblia é inspirada, a gente está extraindo lições espirituais, né? Judas, sendo irmão do Senhor, não usou essa informação para se envaidecer de forma alguma. O crente em Jesus, ele não pode ficar preocupado com a evidência. Não foi para isso que o nosso mestre nos chamou. Então, pastor Arildo, tem um combinado aqui entre nós, pessoal de casa. Estamos aprendendo com a palavra. Nunca mais ficarmos preocupados com o reconhecimento dos homens. Exatamente. Deus não nos chamou para ficarmos preocupados com os holofotes. Exatamente. Deus nos chamou, como o próprio Judas fala, para sermos servos de Jesus Cristo. Exatamente. Como a Bíblia no Novo Testamento foi escrita no idioma grego, a palavra servo, no idioma original, aparece como doulos, que quer dizer escravo. Então ele se rebaixa, né? Se rebaixa ainda mais, assim, no sentido que, eu sou um pregador. Ainda assim já seria honesto, já seria assim modesto, né? Mas ele vai além, né? Eu sou como um escravo, eu sou um escravo de Cristo. Ele não dá aquela carteirada, né? Isso. Respeitem, porque eu sou de uma família nobre. Então nós não temos motivos para esse tipo de vaidade. Pastor, a segunda pergunta, né? Ainda nessa linha, só para a gente complementar, porque a gente já falou sobre isso, mas para seguir aqui a pedagogia da nossa lição, Judas não se apresentou como irmão, mas como servo de Jesus. Comente sobre a possível razão para esta apresentação, não somente de Judas, mas também de Tiago. Vou fazer apenas uma referência aqui ao comentário da lição, que fala de um pai da igreja chamado Eusébio de Cesareia, que falou sobre essa resistência de Judas. É uma resistência relacionada à sua modéstia, né? Sim. Então, e a Bíblia ensina a gente a ser humilde, né? Isso. Então, só que a humildade, pastor, só para a gente já pular para a terceira pergunta, mas para deixar isso bem claro, a humildade, ela não pode ser teórica. Exato. Sabe de uma coisa, pastor? Ao longo dos meus 20 anos de pastorado, eu nunca vi. Olha que muita gente me procurou para confessar seus pecados, mas eu nunca vi, ao menos no meu ministério, alguém chegar para mim e dizer: pastor, eu quero me arrepender do meu orgulho. Eu quero confessar que eu não sou humilde. Pode ser que no seu ministério alguém tenha falado, no ministério de outros pastores, mas são coisas raras. Coisas raras. As pessoas dificilmente pedem desculpas pelo orgulho, né? A gente não reconhece, não costuma reconhecer como um pecado, né? Apenas outras coisas, talvez mais visíveis, mais aparentes. Agressividade, né? Nas palavras, as pessoas pedem perdão, né? Isso mesmo. Mas é importante porque existem ídolos, né? Hoje em dia isso é bastante falado por muitas igrejas, muitos pregadores, os ídolos do coração, né? Os ídolos do coração. E essa falta de modéstia, essa arrogância, essa prepotência, e mais, pastor, o nosso tempo é limitado, né? Assim, mas eu penso assim, hoje com mídias sociais, né, com redes sociais, uma coisa é você utilizá-la como nós estamos fazendo. Eu acredito que com seriedade, expondo a palavra de Deus, né, você usá-la para de fato transmitir a palavra de Deus. Você é só um meio, né? Isso é perfeito, isso é ótimo. Mas é uma tentação para as pessoas, né, ultrapassar o limite. Para as pessoas, e eu digo pessoas cristãs, pregadores, enfim, ultrapassarem o limite e utilizarem mídias sociais e a comunicação de modo geral para que o seu nome, como a gente tem apontado já, né, o seu nome seja visto e seja, enfim. Então, assim, a fama é um perigo. A fama é um perigo. A gente precisa sempre relembrar isso, né? Se vier popularidade, que seja de maneira natural, mas não seja como objetivo de vida, né? Acho que tem pessoas que se tornam populares
de maneira muito natural, mas eu acho que não tem que ser o nosso objetivo. O cristão não tem que estar preocupado, né, com o aplauso dos homens, não é esse o foco. O próprio Jesus, ele foi uma pessoa popular, mas ele sempre disse, olha, eu não busco o elogio dos homens, né? Quando Cristo percebia que havia um clamor para que ele pudesse se tornar soberbo, ele saía do ambiente. Então, assim, acho que nós temos que aprender muito. E Judas, né, nessas suas primeiras impressões para a gente, na sua carta, ele nos comunica. Na terceira pergunta, pastor, a gente fala sobre o que você comentou, sobre destinatários. Eu preciso explicar ao pessoal de casa, ou relembrar, né, para aqueles que já estudam teologia, isso talvez seja óbvio, mas a gente sempre conta com a possibilidade de ter alguém leigo nos assistindo, que a hermenêutica, que é a arte da interpretação de um texto bíblico, nos sugere, numa das suas regras interpretativas, o seguinte: nenhuma interpretação, pastor Arildo, de um determinado texto bíblico pode ter uma interpretação diferente nos nossos dias daquela que foi para os dias dos que primeiro a leram, ou primeiros a ouviram. Então, para a gente entender o que o Judas estava querendo dizer aos seus destinatários, a gente precisa primeiro mergulhar na história e entender quem eram esses destinatários, a quem Judas se referia. Alguns autores bíblicos, eles fazem o endereçamento a uma pessoa ou a uma comunidade. Parece que Judas não, né? Judas não. Que Judas tipo de destinatário é o de Judas, pastor, por favor? O primeiro verso, que é o que a gente está baseando o estudo hoje, ele diz que, ele fala assim, aos que foram chamados, a princípio, né? Ainda a gente vai abordar aqui, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Ele deixa uma forma geral. Essa carta foi destinada de forma geral, por isso a carta é chamada de uma carta geral, né? Uma das cartas gerais. Ele não endereça alguém especificamente. E isso também é importante já para uma certa aplicação que a gente pode fazer, no sentido de que ela é para nós, né? Ela é para nós, ela não foi só para uma época como qualquer outro tipo de carta, ela faz parte do cânon bíblico e ela está aqui para o nosso ensino. Perfeito. Então, é muito importante a gente compreender algumas verdades que ela traz para a gente. Defesa da fé, a princípio, como a gente já vem falando aqui, e como o pastor falou já, não se trata de uma localização geográfica, né, uma identificação feita por localização geográfica, mas uma posição espiritual. Então, ele declara algumas posições espirituais que essa igreja estaria. E isso já é muito maravilhoso, pastor, é muito maravilhoso, é muito positivo, assim, porque a lição, o tema, né, são as credenciais, né, fala das nossas credenciais em Cristo Jesus. E a lição aqui, ela aborda, ela detalha, né, esse texto aqui, fala sobre o chamado. Em primeiro lugar, o chamado, que é a convocação de Deus para que alguém aceite ou receba o evangelho, né, na sua vida. Não tem como ser salvo se eu não for chamado. Deus poderia promover salvação no céu e essa salvação não chegar até nós se ele não nos chamasse. Existe um chamado para aquele que crê na mensagem bíblica, na mensagem do evangelho. Então Deus chama, a igreja é chamada. Não, essa carta não é para aquele que nasceu aqui ou nasceu ali, mas é para aquele que foi chamado. E o chamado não está só em um lugar, né, pastor? Ele está em todo o mundo, em várias partes do mundo. É universal, em várias partes do mundo, e em várias épocas. Não é hoje nem amanhã, mas de várias épocas. Outro ponto aqui é que esse público da carta de Judas é amado. E quanto a isso, acho que a gente não precisa nem falar muito, né? Amado por Deus. A palavra por si só já define, né? Exatamente. E ainda a gente poderia explorar mais no sentido de que o amor de Deus não é igual ao do ser humano. Ele é muitíssimo superior, né, pastor? Ele é um amor que não depende de circunstâncias, não é um amor falso. Ele é o próprio amor, né? Então ele nos chama, ele nos ama e ele nos guarda. Para esse povo chamado, amado e guardado, é que foi destinada essa carta de Judas aqui. Um povo que é chamado, amado e guardado no sentido de ter a proteção de Deus, né? Ter a proteção de Deus. E essa proteção, ela pode servir para situações de incidentes que a gente passa, né? A proteção de Deus no sentido
externo, pastor, externo, de coisas que podem acontecer com a gente, e Deus nos guarda, Deus nos protege, mas também no sentido interno, interior, né? No sentido de guardar o nosso coração contra diversos pecados, guardar o nosso coração contra pensamentos ruins, né? Contra pensamentos de morte, quem sabe, de tirar a própria vida, né? Então nós somos guardados. O Espírito Santo na vida do crente e na vida desta igreja, para quem Judas falou, ele está ali trabalhando todos os dias para te proteger. Então Deus te chama, Ele te ama e Ele te protege, né? Esse era o público da carta de Judas, né? Teologicamente, Judas não teve um público específico, possivelmente pela natureza do seu ministério, um ministério itinerante. Não que ele não congregasse, porque todo crente em Jesus ele está vinculado a uma comunidade local. Sim. Mas ao que tudo indica, ele era um missionário que viajava para alguns lugares e nessa mesma linha de Pedro, ele era um homem que defendia a fé dos hereges, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Só que a carta que Judas escreve, ela é uma carta genérica. O Espírito Santo faz questão de usar essas palavras de Judas para nos ensinar que existem assuntos que são para um público particular, mas tem assuntos que são para o público geral. E a quarta pergunta, inclusive, parte dela você já respondeu com muita propriedade, fala dessas bênçãos, né? Que está inclusa aí na saudação de Judas. Só para eu lembrar, pastor, do chamado, Deus nos chama, né? Deus nos ama, fala do amor, né? E Deus nos guarda. Então a salvação em Cristo, ele nos arrebata do pecado, ele nos arranca das garras de Satanás, e esse processo envolve cuidado e envolve amor. Exato. Só para a gente finalizar, pastor, aí essa parte de reflexão sobre a carta, você quer fazer algum complemento aí nessa quarta pergunta, por favor? Pastor, aqui a gente vê que a misericórdia de Deus é a base para a nossa salvação. A misericórdia de Deus é algo que, assim, eu procuro tentar dizer no sentido mais prático, pastor, é quando a gente está num mau caminho, a gente já está num mau caminho, e Deus tem algum tipo de paciência, mas é uma paciência amorosa. Não é aquela paciência impaciente que às vezes a gente tem com outras pessoas ou as pessoas têm com a gente, né? A base para essa salvação que a gente recebe, ela é a misericórdia de Deus. Deus, ele se compadece da gente e ele nos ama mesmo quando estamos em pecado. E eu acredito que isso é muito importante a gente pontuar, porque a gente jamais mereceria a salvação. A gente não merece a salvação, só que alguém pode estar nos assistindo aqui pensando isso: eu não mereço, eu estou longe de Cristo. O senhor citou antes pessoas que não são cristãs, né, que podem estar nos assistindo. Creia que a misericórdia de Deus te alcança, não importa a situação que você está hoje, né? Então, por quê? Porque, como a gente está vendo aqui, ela é a base para esse chamado, ela é a base para essa salvação, o que eu chamo aqui de forma muito simples, uma paciência amorosa. E ele dá tempo para a gente se arrepender, só que existe um momento que a gente precisa decidir, existe um momento de decisão, que esse momento de decisão seja hoje, caso alguém esteja nessa situação. Maravilha, pastor, convite feito. Deus nos chama, Deus nos ama, Deus nos guarda. Deus te chama, Deus te ama e Deus te guarda. A nossa lição bíblica, pastor Arildo, ela se divide em duas partes. Uma delas sugere que fiquemos de olho na carta, nós fazemos o aprofundamento teológico. A segunda parte nos sugere de olhos na vida. São esses os dizeres do segundo tópico, da segunda parte aqui da nossa lição. E tem duas sentenças aqui, ou duas frases, que eu gostaria de lê-las para o pessoal de casa, com base naquilo que a gente aprendeu hoje. Por favor. Em primeiro lugar, agradeçamos mais a Deus por nossa identidade especial. Judas apresentou suas credenciais como irmão de Tiago, uma pessoa comum, um ser humano de carne e osso que tinha família, e apresentou como escravo do mestre. Isso que nos ensina, devemos ser gratos a Deus por conta da nossa identidade especial, dada inclusive pelo Senhor.
E a segunda sentença, pastor Arildo, diz assim, ó: supliquemos mais a Deus por nossas bênçãos essenciais. Pastor, por gentileza, para finalizar aqui a nossa lição bíblica, dê o seu parecer final, sobretudo a respeito dessas duas sentenças, para a gente poder aqui concluir com chave de ouro o nosso estudo da Palavra de Deus. Muito bem, pastor Wilbert, refletindo sobre esse estudo aqui, sobre esse texto bíblico, eu lembrei que muita gente, eu já ouvi histórias de pessoas, é um problema humano, pastor, muita gente é rejeitada. Muita gente rejeitada pelos pais, desde o nascimento às vezes. Rejeitada no decorrer da vida. Algumas pessoas sofrem problemas inesperados, de situações que fogem do seu controle, em relacionamento com pessoas que também são coisas inesperadas que acontecem, que o comportamento das pessoas, às vezes, é de rejeitar você, rejeitar a mim. E essa rejeição faz com que a gente se sinta sem valor. O ser humano se sente sem valor. E quando isso acontece com muita frequência, pastor, um sentimento de vazio, assim, de falta de identificação com o mundo pode acontecer. Perfeito, verdade. E muita gente, mesmo na igreja, infelizmente, carrega um sentimento de rejeição, um sentimento de falta de sentido, de propósito, e nesse ponto que fala de identidade, eu acredito que fecha muito bem, é uma mensagem muito de Deus para quem está nessa situação, no sentido de que nós temos uma identidade em Jesus. Verdade. Sabe? Porque a gente pode ter sido rejeitado, ou você que está em casa, pode ter sido rejeitado por alguém, não sei quem, não importa agora quem. Talvez você teria muitas coisas a dizer para essa pessoa, mas morra em Cristo, é o convite que eu faço para você, no sentido positivo, como nós dissemos antes. Deixe para lá, eu costumo dizer, deixe na cruz de Cristo. Supere, né? Supere, deixa na cruz de Cristo o sentimento ruim, o que você gostaria de falar para outra pessoa, fala para Jesus, ele segura tudo, ele aguenta tudo. E entenda que você tem uma identidade em Jesus, você é alguém em Jesus. Pense que, trazendo a ilustração da identidade mesmo, do RG, né? Pense que Deus te deu um RG, Deus te deu um documento, olha aqui, ó, agora você é meu filho. Agora você tem acesso ao que você não tinha. Nova criatura. Nova criatura. Sentado com Cristo nas regiões celestiais, herdando toda a sorte de bênçãos, diz a carta aos Efésios. Perfeito, perfeito. Então, assim, há um motivo para ser cristão e continuar cristão, né? A salvação em Jesus é uma recompensa que Deus dá, né? Deus salva e, além de salvar, Ele nos dará uma nova vida. Então, essa a promessa de Deus, né? Essa nova identidade. Apenas para fechar aqui, pastor, sobre suplicar mais a Deus por bênçãos essenciais, né? Porque a gente, às vezes, não tem porque não pede. Algumas vezes a gente quer algo, precisa de algo, mas não pede a Deus. Esquece, não suplica, não clama a Ele por isso. Mas a lição nos incentiva a suplicar a Deus pelas bênçãos, não somente materiais, mas as bênçãos essenciais e fundamentais para a nossa vida. Meu querido, Valeu, muito pastor. obrigado. Bênção ter você aqui com a gente. Eu agradeço. Pastor Arildo nos acompanha. Ele participa dos chats aqui da nossa programação. Sempre vejo ele fazendo comentários. Já mandei até superchat já para a TV Viva a Promessa. Fica a dica aí aos irmãos, superchat. E é uma honra, pastor, ter você aqui com a gente, contribuindo para a edificação da minha fé e da fé dos meus irmãos. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Você de casa, muito obrigado pela sua presença, mas eu não quero encerrar sem orar por você. O pastor Arildo comentou, com base na lição, que a gente precisa suplicar por bênçãos essenciais. Certamente Deus não vai dar tudo o que a gente quer, mas Deus vai nos dar tudo o que a gente precisa. E eu vou orar por você nesse momento, para que você possa curar os seus traumas, que essa lição bíblica possa modificar coisas que precisam ser realocadas na sua vida, que você possa evoluir na presença de Deus, e o Deus de toda graça possa cuidar, suprindo todas as suas necessidades. Você pode orar comigo? Obrigado, meu Deus. Que alegria poder participar da Escola Bíblica Especial mais uma vez, junto aqui com o pastor Arildo e também com esses irmãos que estão nos assistindo. Alguns nos assistindo
no momento que este programa está indo ao ar. Outros talvez nos assistindo meses ou até anos depois. Mas o Senhor é Deus onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor está no passado, no presente e no futuro. Então abençoa essas pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo. Que a misericórdia do Senhor seja multiplicada sobre elas. Que o Senhor possa abençoar suas famílias, suas demandas. E segundo a Tua palavra, elas possam crescer na graça e no conhecimento. Não se deixem conduzir por ventos falsos de doutrinas, mas permaneçam firmes na presença do Senhor. É assim que nós oramos, ó Deus, e já te agradecemos, pois Teu é o poder, o reino, a glória, para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir a nossa programação, de compartilhar e de comentar aqui no chat, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.